Muito bom dia, boa tarde, boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast do Diário de Vacaria. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje estamos mais uma vez, abrindo as portas para a pecuária da nossa região, dos campos de cima da serra, começando mais uma iniciativa aqui no Diário de Vacaria, uma coisa que nos anima bastante. E vamos começar a nossa conversa hoje com a nossa convidada, Janice Machado, ela que é médica veterinária, mestra em saúde animal, com ênfase em medicina preventiva e também é fundadora da Academia do Campo. Janice, seja muito bem-vinda, que bom revê-la. Muito obrigada, Lucas. Estou muito feliz, bastante empolgada com essa nova ideia, né, de trazer o dia a dia do campo, da pecuária para cá. E tenho certeza que vai ser bastante produtivo para todos que nos assistem, nos acompanham e quem quiser fazer parte desse projeto também. Sabe que só lendo a tua titulação a gente já vê que teve uma caminhada muito grande. Essa caminhada, ela foi muito conectada com a pecuária. Como que foi essa construção? Como que tu te interessou por essa área, Janice? Sim, são já 25 anos na pecuária. Às vezes parece que foi ontem, né? Mas assim, eu não sou pecuarista, não sou filha de pecuarista. Porém, eu sempre me interessei por todo esse universo, né, dos animais. O meu pai conta que eu tinha 3 anos e disse que queria ser médica dos animais. Eu persegui esse sonho, ele demorou um pouquinho a acontecer, já tinha 28 anos quando eu entrei na faculdade de veterinária, mas antes disso me formei técnica agrícola e comecei a trabalhar ainda em 1999. Eu trabalhei em diversas áreas da pecuária, bovinocultura de leite, indústria de lácteos, indústria de aveia, ovinocultura. E aí consegui fazer a faculdade, já ingressei no mestrado na sequência, foram 6 anos entre graduação e pós-graduação, né? Trabalhei numa fazenda do estado, né, a antiga FEPAGRO, então lá também adquiri bastante conhecimento, foram 7 anos trabalhando lá, basicamente com ovinos. A ideia da medicina preventiva veio justamente pensando na maioria das pequenas propriedades que muitas vezes não têm acesso ao clínico de forma imediata. Então, pensando o que a gente pode fazer para reduzir o aparecimento das doenças ou minimizar o impacto disso nas propriedades. E depois de encerrado então o meu mestrado, comecei já a trabalhar com consultoria, com alguma bagagem desses anos. E aí já se vão alguns anos, desde 2018, trabalhando com consultoria específica em pecuária. Agora, somente bovinocultura de corte, mas já com um projeto paralelo aí para ovinocultura na região também. Sabe que uma parte da tua fala me chamou a atenção que quando a gente fala em medicina preventiva no campo, muitas vezes a gente assiste mais aquela medicina, não sei se a palavra seria corretiva, ou seja, é quando o problema já está instalado. Isso. E o que a gente está falando é justamente do oposto disso. É isso mesmo? É isso mesmo. É um conceito que não é muito utilizado, mas no Brasil ele está avançando na parte de bovinos de leite. Então, eu falo muito durante as minhas falas na consultoria ou na assistência, né, sobre comportamento, scores comportamentais dos animais. Então, entender o comportamento normal dos animais para conseguir identificar pequenas alterações, que muitas vezes são bem sutis, que indicam que alguma coisa vai acontecer. Ainda não aconteceu de errado, mas vai acontecer. E é incrível como depois que a gente treina o olho da gente, a gente consegue enxergar, olha, aquele animal lá está mais lento, está com pelo diferente, está com um olhar mais triste, né? As orelhas mais caídas, ou o flanco está mais estufado, ou as fezes estão diferentes do que era normal. E isso antecipa para nós muitas doenças. Então, a ciência comprova, então, né, através desses scores comportamentais, a associação com preditores de doença, ou seja, coisas que conseguem antecipar para nós que aquilo ali tem uma relação com uma doença clínica que pode acontecer. Sabe que a gente tem conversado, Janice, recentemente aqui
Me recordo agora das falas do Carlos Sim, me recordo ontem teve o Luiz Henrique aqui da Justina falando também sobre essa questão, enfim, toda a área de pecuária, que ambos têm bastante experiência, e uma das coisas que a gente tem falado, principalmente, é a questão da inovação, da questão da chegada no campo, né, de informações mais recentes, ou seja, desde da indústria, da pesquisa até o produtor rural, parece que o caminho ficou muito mais curto, né? E cada vez mais a indústria interessada, né, nessa evolução em levar, né, vários casos, inclusive a parte de genoma, a parte, enfim, de alimentação, cada vez, né, mais, enfim, mais colaborativa, levando mais, né, mais recursos, mais saúde para o gado, né? Aí a gente conecta com o lado que a tua iniciativa de construir é uma academia do campo, ela soa como uma música muito boa para a nossa região, porque é um espaço que nos fazia muita falta. E eu queria que tu contasse um pouquinho para nós, para as pessoas que estão nos acompanhando de casa, qual que é a ideia da Academia do Campo, porque vem coisa boa por aí. Então é uma miscigenação, né? Uma mistura de várias coisas, muitas observações. Então, pensando nisso, em medicina preventiva, que a gente tem que antecipar, pensando que sim, que essa informação que está sendo, essa ciência que está sendo gerada todos os dias tem que chegar de uma forma facilitada para quem está lá trabalhando. E pensando especialmente que a gente tem uma escassez de mão de obra, que é um gargalo hoje na lista dos mais importantes da pecuária, em outros segmentos também, mas falando aqui especificamente sobre pecuária e bovinocultura, mão de obra é escassa e é ineficiente, não é qualificada. Surgiu a ideia da Academia do Campo. Então, essa ideia é uma parceria com uma zootecnista, que é a Vanessa Risson, de nós levarmos o conhecimento de forma facilitada, então, para esse produtor que ainda não entende alguns conceitos, então traduzir esses conceitos, traduzir essa ciência para ele e também capacitar as pessoas que vão trabalhar, seja na pequena, na média ou na grande propriedade. E quando eu falo capacitação, eu estou falando diferente de treinamento, né? Obviamente que nessa capacitação existe um treinamento, mas o que eu entendo por treinar? Treinar é nós executarmos uma tarefa, né, que ela está bem definida, até chegar a fazer o melhor possível ou perfeitamente. Perfeitamente, dificilmente, mas eu treino muito uma inseminação artificial, por exemplo. Eu quero fazer uma inseminação artificial, eu treino até ficar bom. Mas a capacitação, ela vai além. Nós pensamos que esse indivíduo, né, que vai ser capacitado, essa mão de obra, ele tem que ser capaz de ter uma visão holística desse sistema que ele está inserido, porque isso vai fazer toda a diferença lá nos resultados. Então, ele tem que ser capaz de entender que o animal tem algumas alterações de comportamento, ele tem que ser capaz de executar aquilo que ele treinou de forma eficiente para ter um resultado eficiente, e ele tem que ser capaz de ser proativo nas suas decisões, antecipar isso, buscando justamente melhor resultado para aquela pecuária ali. E uma coisa que eu gosto muito desse termo, essa palavra holística, né? Porque a gente está olhando muito mais para um cenário, uma visão 360 graus. E essa visão, ela deixa de ser aquele ponto focal que até então muitos produtores têm de olhar só para, né, especificamente para uma situação que está acontecendo, né? Então a gente começa cada vez mais a falar sobre o todo, né? Sobre a questão desde a administração da propriedade, a questão da organização, né? Dos próprios, do planejamento, da questão da organização, enfim, até dos materiais de trabalho, da higiene dos materiais de trabalho, né? Que é uma coisa que às vezes a gente eu acho que muita gente acaba negligenciando isso aí, a importância de uma boa higiene no trato dos animais, né? Então, assim, coisas que muitas vezes soam para muitas pessoas como até básicas, né? Mas a gente começa a olhar assim, me recordo de um livro que diz assim, tudo é óbvio desde que você saiba antes, Exato. né? Era o que eu ia dizer, o óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito. Então, eu acho que sim, eu acho que a nossa proposta é falar do óbvio. Então, se você que está nos acompanhando agora, acompanha o trabalho de Diário de Vacaria, a gente sempre parte do princípio do óbvio, porque realmente existem pessoas que estão
né, nesse trajeto, né, em pontos distantes. E o nosso objetivo é justamente chegar numa conversa que coloque, né, as pessoas ao mesmo nível de informação, né? Então a gente faz esses pequenos parênteses onde a gente explica alguns conceitos importantes. Isso. Então, já que a gente falou um pouquinho da Academia do Campo, eu acho que vamos puxar a bola, né, para a nossa pecuária regional, que é uma proposta que a gente tem colocado em pauta aqui, falando da bovinocultura de corte aqui nos campos de cima da serra. E é importante a gente também falar da ideia desse nosso projeto aqui, que é uma ideia de trazer um acompanhamento da cronologia dos manejos, né, ao longo do ano da propriedade rural. Aí eu acho que eu volto até para essa iniciativa e faço uma pergunta para ti, Janice. Quando a gente fala nessa questão da cronologia dos manejos ao longo do ano, qual que é a importância dessa cronologia? Tá. Ela pode impactar nos resultados? Pode, não, deve, vai impactar, né? Então, assim, primeira coisa, deixar claro, eu sempre falo isso nas consultorias também, eu espero que tanto os meus ex-alunos quanto produtores atendidos acompanhem, né? E eles vão lembrar das coisas que eu falo. Eu falo assim, ó, cada propriedade é única. Então, o que nós vamos falar aqui hoje, nos próximos falas que nós teremos, é uma visão ampla, né? Porém, cada propriedade vai ter a sua receita, né? Às vezes o pessoal quer uma receita de bolo e a gente sabe bem que se eu pegar a receita da tua família, vai faltar o elemento ali que é a mão da pessoa que fez, o jeitinho, o tipo, então não vai sair igual, tá? Cada propriedade é única. Mas a ideia é que a gente consiga fazer um acompanhamento desses manejos ao longo do ano para as propriedades que trabalham basicamente com sistemas de cria, recria e terminação. A gente vai falar um dia sobre sistemas também. Então, vai mudar um pouquinho, tá? Então, eu posso falar hoje de um assunto que na propriedade A está acontecendo e na B só vai acontecer daqui a um ou 2 meses. Essa é a primeira coisa para a gente falar. E a segunda coisa que tem relação com a pergunta que tu fez, sim, nós hoje entendemos que os resultados muitas vezes não aparecem por falta de planejamento, né? E por justamente ajustar esses pequenos manejos ao longo do ano para que eles tragam melhores resultados. Então, esses ajustes, fazer o arroz com feijão, como eu digo, é importante, mas esses ajustes finos é que vão trazer os resultados. Por todo, né? Pro Isso todo. que eu acho que a gente precisa pro todo. conectar. E a ideia aqui, então, é assim, ó, a gente vai falar sobre um manejo ou sobre uma ocorrência em determinado mês. Nós tivemos a ideia aqui de separar isso por meses do ano, né? Então, em janeiro a gente vai falar do planejamento, fevereiro vamos falar de tal coisa. Agora, nesse momento, nós optamos por falar da implantação de pastagens, né? Porque na maioria das propriedades é o momento que isso está acontecendo. Então, eu quero trazer alguns pontos-chave. Não é uma consultoria que a gente está fazendo aqui, mas são pontos-chave de atenção que o produtor precisa ter, o técnico precisa ter e a empresa que vai assessorar esse produtor, esse técnico, precisa ter para que isso saia bem feito e entregue os resultados. Que bacana. Bom, já que a gente já desenhou mais ou menos o nosso trabalho que a gente está começando hoje nessa frequência, eu acho que é importante a gente deixar bem claro quais são os públicos que a gente vai trabalhar. Exato. Né? Então, no primeira instância, a gente olha, mas não necessariamente numa ordem no sentido de que esse é a prioridade ou o outro, mas a gente quer enxergar o todo. Né? Então, a gente tem o produtor rural, no sentido de que a gente quer enxergar aquela propriedade, seja a propriedade menor ou a propriedade maior, enfim, vamos ter uma conversa conectando eles, né? Como a gente falou antes. A questão dos técnicos, qual que é a importância, Janice, tu que tem uma experiência de muitos anos, qual que é o papel do técnico na conexão com a empresa e o produtor rural? Qual que é a tua leitura sobre esse trabalho? O técnico ele tem que ser capaz de entender qual é a necessidade da propriedade, né? Mas a propriedade ela tem uma vocação. E muitas vezes isso vai contra o que o produtor imagina ou quer. Né? A realidade, às vezes, é isso. O produtor quer uma coisa, mas talvez aquela propriedade não tenha vocação para aquilo. Então, é aí que entra o técnico, né? Explicando isso. Que aquilo que ele imagina fazer ali não é possível, ou se for possível, precisa de um investimento maior, ou precisa de ajustes que vão além do que o produtor está acostumado a fazer, para que assim cheguem os resultados. Então, o técnico ele faz justamente essa conexão com o que o produtor, o objetivo do produtor
com o resultado que ele almeja, né? Entregando tecnologias, ferramentas, produtos, serviços, né? Fazendo esse envolvimento de toda a cadeia dentro da porteira, fora da porteira, para que chegue naquele objetivo que o produtor tem. E tem também um público que a gente tem um interesse importante, que é a empresa, justamente fazendo essa conexão com o técnico e fazendo a conexão com o produtor. Por quê? Porque a empresa ela tem um lado, né, Janice, de fazer a pesquisa. Ou seja, muitas das grandes inovações que a pecuária vem recebendo, e inovações assim importantes. Ontem nós fizemos até uma analogia entre a evolução da pecuária e da agricultura, né? Então a gente viu que a agricultura acelerou muito, sim, né? Teve uma velocidade gigantesca e exponencial no processo, e a pecuária parece que agora ela está dando uma acelerada grande, né? Está tentando. Está tentando olhar para esse lado e dizer assim, ó, vamos para a pecuária também, vamos olhar com bons olhos para a pecuária, porque tem um potencial gigante aí. Então, a gente olhou para o produtor rural, o técnico e as empresas interessadas. Então, isso coloca a gente numa situação onde estamos abrangendo, né, uma cadeia inteira, e aí a gente olha para aquele nosso objetivo que tu falaste antes, de fazer a questão do mês a mês. Isso. E eu acho que a gente vai por aí. Vamos começar a nossa fala depois dessa introdução um pouco maior, e falamos então do mês de abril, que é como nós estamos gravando, início do mês de abril, que começa então aí uma atividade que é a questão do planejamento forrageiro e as pastagens de inverno. Começam agora a ser trabalhadas? O planejamento já deveria ter acontecido lá no início do ano, né? Como a gente vai falar desse assunto agora, vamos falar um pouco sobre planejamento e a execução, sim. A maioria dessa execução, na prática, as lavouras estão sendo implantadas agora. Tanto se forem sucessão ou se vierem na sequência da agricultura, né, como é o caso aqui de grande parte da região, que essas lavouras de soja, então, na sequência vem a pastagem de inverno para utilização na pecuária, quanto se for somente a introdução de lavouras, eu digo lavouras, né, mas entende-se lavouras de carne, então, de pastagens única e exclusivamente para o gado, sem a participação da lavoura. Então, agora elas estão sendo implantadas. O planejamento já deveria ter acontecido, mas a implantação está acontecendo agora, sim. Sabe que ontem, na fala do Luiz Henrique, ele estava falando assim da importância, até eu ia te perguntar isso, da integração, né, da agricultura e da pecuária, né, ou seja, está saindo a soja agora, já está entrando a pastagem para dar, né, alimentação para o gado. Né? E aqui é forte, né? Aqui é uma região que realmente tem uma participação muito importante. Alguns sistemas a gente considera integração lavoura-pecuária e outros não, são apenas sucessão. Né? Então, quando que o sistema é considerado integração lavoura-pecuária? Quando ele gera dados econômicos e financeiros do sistema como um todo, entrando a agricultura em alguns momentos e entrando a pecuária em alguns momentos. Existem outras formas, que geralmente o que acontece aqui, que são parcerias, que é quando a agricultura ocupa um período e depois, na sequência, a pecuária ocupa outro. Né? Isso acontece na região. Isso. E como que organiza esse calendário forrageiro da propriedade, Janice? Então, pensando, né, que a gente retrocedeu um pouquinho no tempo, lá no início do ano ou no final do ano, fazer aquele planejamento que a gente faz para o ano, né? Isso tem que estar incluído, né? Então, a gente organiza esse calendário pensando na potencialidade da propriedade. Então, temos que levar em consideração o que a propriedade tem para nos entregar para esse planejamento. Então, área disponível, tipo de solo, e aí desenhar quais são as espécies forrageiras que a gente pode utilizar nessa propriedade, dividir a propriedade de acordo com as estações climáticas, né? Como é que vai ser a implantação desse calendário forrageiro, determinar qual é a oferta que a gente já tem e qual é a necessidade, ou seja, quantos animais vão caber ali, né? E algumas estratégias para ao longo do ano. Disso aqui eu destaco assim, que o mais importante falar hoje é a questão do solo, né? Então, volto a dizer que muitas vezes o produtor quer uma coisa que não é factível para a propriedade dele. Então, não é possível a gente fazer um planejamento forrageiro sem determinar qual é o tipo de solo que nós temos e quais são as necessidades desse solo. Porque é a partir dessa fotografia
que vem através de uma análise de solo, né, realizada por um profissional e depois interpretada, que vai vir a necessidade que o solo tem, tanto de correção quanto de adubação, para entregar aquela quantidade de forragem que a gente está planejando. Então, esse é o primeiro passo. Em relação à questão, eu acho que a gente já conecta, abrindo um pouco o espaço das questões das pastagens mesmo, né? A questão da implantação das pastagens perenes e anuais, como que a gente pode falar um pouquinho sobre isso? Tá, então assim, aqui, voltando um pouquinho assim para dizer, o que a gente quer trazer aqui são coisas práticas, então a coisa prática que vai ficar disso aqui que eu falei até agora é o seguinte: quer fazer uma pastagem na sua propriedade, seja perene ou seja anual, né? A perene é aquela que se perpetua por mais tempo, ela permanece na propriedade por muitos anos, porém só naquela determinada época produtiva, verão ou inverno, e a anual é aquela que todo ano a gente planta, né? Ela tem um ciclo mais curto e que tem objetivos diferentes. Então, a primeira coisa aqui que o produtor, se não fez ainda, precisa fazer é a análise do solo. Que cada vez mais parece que o produtor está tendo essa prática, eu acho, né? Está crescendo em algumas áreas. Então, o pecuarista ainda tem essa dificuldade, né? Então, voltando a isso que a gente falou anteriormente, a pecuária de precisão, ela ainda não existe na nossa realidade. É isso que a gente está buscando. Então, fazendo um comparativo com a agricultura, que é a agricultura de precisão, nós estamos engatinhando ainda na pecuária de precisão, né? A gente precisa entender que para chegar nisso, precisa fazer um movimento muito maior que, claro, precisa de investimento, precisa de adição de tecnologias que ainda não foram adicionadas na propriedade, né? E assim, talvez as pessoas tenham um pouco talvez o produtor tenha um pouco assim, a questão cultural nossa é muito forte, né? De receio de começar a fazer isso e achar que vai ser muito caro, ou que não vai funcionar. Mas uma análise de solo, para a gente ter uma ideia, Lucas, ela custa entre 40 e 60 reais. Eu ia te fazer a pergunta em relação a isso. Eu não tinha esse valor. Então, assim, ó, é muito, assim, é quase nada perto do que ela vai nos entregar. Então, vamos fazer um comparativo, assim, para ficar mais fácil de entender para quem está em casa. Tem uma propriedade que eu quero fazer uma pastagem e não fez análise de solo. Então, ele decide da cabeça dele comprar X quilos de semente de uma determinada espécie forrageira e jogar lá de qualquer jeito. E ele espera que nasça aquilo ali, em que em algum momento ele consiga colocar os animais vão comer. Tá? Essa é uma situação. Muita coisa pode dar errado nisso. Então, pode dar errado que aquela semente não vai nascer conforme estava esperado, não vai crescer conforme deveria, não vai entregar a quantidade de comida que precisava e, no final, vai faltar para aquele número de animais que ele não calculou e colocou lá para comer. Essa é uma situação muito corriqueira. E a gente tem uma outra situação, que primeiro a gente faz uma análise de solo e lá na interpretação me diz que eu preciso colocar 3 toneladas, exemplo, tá? 3 toneladas de calcário para corrigir o solo, depois eu tenho que colocar 200 quilos de adubo, por exemplo, utilizando fósforo e potássio, que é o que pede na análise, né? E mais uma quantidade de nitrogênio. Aí eu preciso colocar uma densidade X de semente por hectare, que vai ser plantada a uma profundidade X, um espaçamento tal, que em tantos dias vai germinar e vai estar na altura correta para eu colocar um percentual de quilos ou um total de quilos que eu vou calcular em cima dessa oferta aí. E aí a tendência de dar certo é muito maior nessa propriedade aqui do que nessa. Se a gente está considerando essas... a gente pode dizer que essas são as premissas para a implantação das pastagens perenes? Baseado na interpretação do solo, sim. Porque, de repente, eu tenho ideia de colocar uma variedade e aí o solo me diz que não dá. Então, as premissas é assim, ó, adequar a espécie forrageira ao tipo de solo. Então, geralmente, a gente fala assim, solos fracos, eu consigo colocar tais e tais e tais, e solos fortes eu consigo tais e tais e tais, né? Então, isso é uma coisa importante. Eu não consigo colocar uma variedade ou uma espécie forrageira extremamente exigente num solo fraco, porque não vai me entregar, né? A outra premissa é ao fazer o cálculo, né, antecipado de quanta oferta eu vou ter. Isso a gente também pode fazer um acompanhamento ao longo do ciclo da forragem, para conseguir calcular quantos animais eu vou conseguir colocar, e não o contrário. Lembrando que isso tem uma relação, digamos que assim,
extremamente particular de cada propriedade. Sim. Não, é como tu falaste no início, é a famosa receita de bolo, né? A gente não dá para padronizar, ela precisa ter a mão do local, né? Ter a mão de quem está fazendo esse estudo para que realmente o resultado comece a ser proporcional, desde a questão, né, do que está sendo colocado naquele solo, do tipo de semente, né, de toda essa questão do próprio implemento, a regulagem do implemento, para que a gente consiga ter, né, uma taxa de sucesso melhor. Sim, no tudo isso tem que crescimento, né? ser São considerado. várias variáveis aí. E a outra coisa é literalmente o desenho da propriedade, né? Então, uma propriedade que trabalha, por exemplo, com a soja na sequência, eu sei que em meados de outubro, final de setembro, início de outubro, eu preciso encerrar a participação dos animais nessa pastagem para entregar, seja para o meu parceiro ou para o produtor mesmo que vai plantar. E em determinada época do ano eu vou receber novamente. Então, esse desenho ele precisa estar muito claro. E é literalmente um desenho, a gente ir para o papel e colocar ali, ó, quais são os meses ou quantos dias eu vou ter disponível de pastagem de inverno. Eu vou ter uma janela para pastagens de verão ou não, eu vou entregar isso para a lavoura, né? Quais são as épocas do ano que eu vou ter um vazio forrageiro, em que épocas que eu preciso preencher isso de alguma forma para o meu planejamento ser mais adequado. Então, a premissa, ela parte lá do planejamento, né? De quando que eu preciso de cada coisa, quanto de cada coisa, para poder acertar, ser mais assertivo através, né, então, da análise lá, na escolha da forrageira, para que ela preencha esse meu desenho. O que eu quero dizer com isso? Então, traduzindo, eu tenho que entregar, por exemplo, a minha pastagem ou a minha área lá no final de setembro ou 10 de outubro. Eu não posso escolher, ou eu vou gastar dinheiro à toa, se eu escolher uma forrageira que ela ultrapassa isso, que ela tem um ciclo muito longo. Eu vou estar investindo dinheiro numa forrageira que eu vou desperdiçar lá no final. Então, ela não cabe no meu desenho. Então, a premissa vai muito disso, né? Fazer esse desenho, ter essa consciência do que eu preciso e ser mais assertivo. Porque isso nos traz mais produtividade, maior lucratividade, né? A gente reduz custos e, com isso, a pecuária se torna mais eficiente e a gente vira competitivo. Sobre as forrageiras adaptadas à nossa região, o que a tua experiência aqui traz para nós de pontos importantes para a gente falar um pouquinho pro produtor sobre isso? Então, eu tô rindo aqui porque talvez alguém vai dizer assim, bom, mas a Janice está aqui há 9 meses, né? Não tem experiência na região. É verdade. Então, eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar aqui em junho do ano passado, né? Dia 5 de junho. Me mudei para cá dia 1º de julho. E a minha experiência com as pastagens hibernais aqui, ela não foi uma experiência positiva, porque o ano passado nós tivemos muita chuva, né? E as pastagens realmente não entregaram aquilo que a gente planejava, ou que tinha em mente, né? Então, esse ano eu espero conseguir acompanhar aí uma evolução melhor das pastagens. Mas baseada em observação, então, que eu já acompanhei algumas regiões do estado, eu sou da fronteira, né? Então, eu tenho uma experiência da fronteira oeste, que é diferente daqui, e fronteira noroeste. Mas aqui, conversando com os técnicos que a gente trabalha, com os produtores que a gente trabalha, nós temos algumas vantagens que outras regiões não têm, né? Entre elas, a principal vantagem, digamos assim, é a presença do trevo nos campos de cima da serra, né? O trevo é uma leguminosa extremamente importante, nutricionalmente falando, né? E também que entrega alguns nutrientes para o solo, então, para o animal e para o solo. Nós temos muita presença de azevém no estado inteiro, no Rio Grande do Sul inteiro, porém o comportamento do azevém aqui é diferente da fronteira oeste, por exemplo, ele é um pouco mais tardio. E nós temos mais ainda a presença da aveia, que geralmente vem aí na sequência da soja, né? Em função de ter um ciclo mais curto, não atrapalhar tanto a questão da lavoura lá no futuro e de que ela fica disponível também mais cedo. Mas existem diversas forrageiras que podem ser utilizadas. Essas são as mais comuns. Então, aqui a gente presencia o azevém, a aveia, o trevo, alguma coisa de cornichão agora no inverno também. Em alguns lugares, embora seja uma forrageira outonal, primaveril, a festuca ainda
permanece por um bom tempo até o início do inverno, né? O ano passado, junho, a gente tinha festuca em alguns lugares ainda. Então, isso vai depender muito do lugar e muda bastante. Por exemplo, se a gente estiver falando aqui da região de Vacaria ou mais para o lado de Esmeralda, ou se a gente estiver indo para o lado de Bom Jesus ou Campestre ou IP. Por isso que eu volto a falar do solo, que não tem como eu determinar se vai ser possível sem eu ter um conhecimento prévio, né? Mas a gente tem aí diversas forrageiras, tanto as anuais quanto perenes, muito importantes, qualidade de solo extremamente importantes. E, além disso, a gente tem um campo nativo maravilhoso aqui, que se souber aproveitar, então se fizer um manejo do campo nativo também, é possível colocar ele nesse nosso planejamento forrageiro aí para todo ano. Então, porque às vezes acontece o seguinte, eu não tenho condições de fazer uma pastagem, Janice. Eu não tenho maquinário, ou esse ano eu estou descapitalizado, não consigo fazer uma pastagem. Vamos trabalhar em cima do nosso nativo. Vamos trabalhar em cima do nosso nativo, que ele pode entregar também muita coisa. Pois é. Sobre a questão, eu acho que o nativo, eu tenho a impressão que cada vez mais o nativo vai crescer, vai ter muita gente falando no nativo, né? Eu ainda acho que eu tenho uma impressão sobre isso. Falamos sobre isso ontem também no programa, sobre a questão da importância do nativo. Sobre a questão de manejo das pastagens, Janice, o que tu acha importante a gente também colocar aqui na nossa fala? É bem individual, tem bastante coisa em relação a isso, mas o que eu gostaria de destacar também, que a nossa ideia é trazer coisas bem práticas, né? E que muita gente não sabe disso, Lucas, é que cada forrageira tem uma altura ótima para a entrada dos animais e uma altura ótima de saída, tá? Não sei se tá fácil de entender isso. Então, assim, foi estudado sobre aquela forrageira e foi determinado qual é a faixa de altura que é para os animais entrar e começar a comer e quando eles têm que sair. Ou que eu tenho que cortar ela para armazenar. Porque nós não falamos sobre isso, mas é possível nós usarmos essa forragem tanto para pastejo direto dos animais, quanto para conservação, que é extremamente importante a gente pensar nisso, porque eu nunca sei como vai ser no inverno que vem, né? Então, conservar através de fenação, né? Ou em silagem. Então, a gente transforma isso em feno, em pré-secado, em silagem, né? Para usar num período de escassez de alimento. Isso é importante. Mas, independente de como eu vou usar a forragem, ela tem uma altura ótima para entrar e para sair. E isso é a principal coisa que deve ser respeitada, além da adubação de manejo também. Porque a planta precisa ser nutrida. Ela precisa ser alimentada para ela crescer. Tá? Eu só quero explicar por que precisa dessa altura, né? Essa altura, muitas vezes, assim, é determinante na constância da pastagem. Vamos imaginar o seguinte. Lá, quando a gente estava lá, nos primeiros anos do colégio, lá, a gente entendeu como é que a planta cresce. Como que a planta cresce? Hoje eu vou perguntar para uma criança, ela sabe que ela vai crescer utilizando a luz do sol, né? Que é a fotossíntese. E aí ela vai... algumas células que tem na folha, né? Vão fazer todo esse trabalho bioquímico, que é bem detalhado, e vai crescer, certo? Umidade, temperatura e tal. Mas ela precisa fazer fotossíntese e quem faz isso são células que estão na folha. Então, é lógico eu dizer que se tiver bastante folha, a planta vai crescer mais rápido. Não parece ser uma coisa óbvia? Sim. E aí a gente volta a dizer, o óbvio tem que ser dito. Então, deixar pouca folha, então baixo resíduo, uma baixa altura dessa forragem compromete o crescimento da folha e retarda o desenvolvimento da pastagem. Então isso é uma das coisas mais importantes, é conseguir respeitar essa altura que a planta tem. Então, por exemplo, 20 centímetros é a altura que dá para entrar em determinada forrageira. Antes disso, se eu entrar, eu vou estar comprometendo o desempenho dessa forrageira. Né? E 40 centímetros, né, só um exemplo, é o máximo que eu deveria tirar dos animais. Por quê? Porque a partir daí ela vai ficando velha, vai ficando mais fibrosa, mais celulose, hemicelulose, lignina, menos nutrientes, menos palatável, menos proteína. Então, muitos produtores não conhecem, né, essa tabela, digamos assim, mas ela está disponível muito fácil
né, nos canais que a gente oferece hoje. Então, a internet facilita muito. Então, isso que a gente está fazendo é justamente para facilitar, né? Então, a gente pode até colocar uma tabela ali, qual é a altura ótima de entrada e saída do azevém, da aveia, por exemplo, porque isso é fundamental para a permanência da forrageira e para ela entregar aquilo que eu imagino que ela vai entregar de nutriente para o animal. Bom, Janice, eu quero te agradecer por essa aula de pecuária, né, por essa construção que a gente se propôs a fazer a partir de hoje aqui no Diário de Vacaria. A gente começa a colocar, né, informações importantes, né, pensando no produtor, pensando no técnico, pensando na indústria, para que a gente consiga fazer, né, que todos eles encontrem um canal para a gente fazer essa troca de informações. Então, a gente vai estar levando a proposta de semanalmente trazer informações e isso com certeza vai gerar muito valor para toda a nossa região. Mais uma vez, muito obrigado. Para você de casa que acompanhou esse podcast, nesse novo ciclo que estamos trazendo para vocês, falando mais sobre a pecuária, né, estamos muito felizes por isso, porque acreditamos que com a sua participação, você que está acompanhando o podcast do Diário de Vacaria pode trazer também para nós perguntas, informações para a gente completar a nossa conversa de uma maneira que a gente construa, né, o que a gente costuma dizer assim, uma bola de neve do bem, onde cada um vai trazendo, vai completando, né, esse círculo construtivo que a gente está proposto a fazer. É isso aí, terminamos esse podcast por aqui. Continue acompanhando o nosso conteúdo. A qualquer momento voltamos com mais informações. Valeu, pessoal. Até a próxima.